Esse é o Vox Realidade, o cara dá um passeio no centro de São Paulo. Vamos dar uma olhadinha? Centro de São Paulo. Aproximadamente 3 horas da madrugada, completamente vazio e silencioso. Eu ouço aqui o barulho do vácuo. Realmente a realidade é bruta. Essas ruas de dia são completamente cheias. E na madrugada completamente vazias, cabanas nas ruas, pessoas jogadas. De vez em quando você vê pessoas passando perdidas, caminhando na alta madrugada. As ruas de fato não são como a Disneylândia e a realidade é bruta. Frequentemente o cheiro aqui das ruas são de urina. A realidade não é brincadeira. Nessas ruas que foram o centro financeiro extremamente nobres. A madrugada, de fato, a frequência, a vibe é uma outra parada, parece até uma outra dimensão. A realidade é a realidade. Cara, o centro de São Paulo, de madrugada, é um lugar tenebroso. E eu nem digo só pela criminalidade, mas assim, a arquitetura do centro de São Paulo, a arquitetura de madrugada, ela te oprime, assim, ela te tira o ar do pulmão, sabe? São ruas que tendem a ser estreitas com prédios de tamanho médio. Sabe aquela impressão de que eu tô dentro de um labirinto? Esse Vox Realidade, ele traz muito vídeo de São Paulo que ele vai andando pela madrugada. A realidade é bruta. Silêncio total na alta madrugada do centro de São Paulo. E essa atmosfera me faz mergulhar dentro de mim mesmo e conversar comigo mesmo e transmitir neste vídeo essa conversa que eu tenho, esse monólogo. A realidade da vida é bruta e na maior parte dos momentos nós estamos sós, principalmente naqueles momentos de dificuldade, de tristeza, angústia e até depressão. Mas uma coisa eu reflito comigo mesmo e sei que há alguém conosco. O Criador está conosco, mesmo nós não acreditando nele, porque se nós estamos vivos é porque ele acredita na gente e nos sopra o espírito da vida. E o lance é que o centro de São Paulo, a depender do local, do horário, é legal você andar, você vai ter bares, você vai ter bar que é caro, bar que é barato, você vai ter rolê que é caro, rolê que é barato. O centro de São Paulo tem muito disso. Mas quando baixa a madrugada, é recomendável que você se abrigue em um lugar e não fique zanzando pelo centro. Não só pelo cenário, mas porque este cenário, é o que eu tô dizendo, né? A arquitetura, ela é meio opressora nesse horário, pelo contexto do centro de São Paulo, claro. Mas para além disso, o centro de São Paulo vira um lugar meio sem lei, assim, de madrugada, assim. Se aparece um vulto ali, de repente, você, assim, a chance grande de você perder sua carteira e seu celular, tá ligado? São Paulo é uma cidade fria, né? É uma cidade muito fria, principalmente à noite. São Paulo, à noite, São Paulo é uma cidade em que quando você vê uma pessoa, você tá andando sozinho, você vê uma pessoa vindo na sua direção, você não pensa assim, né? Pô, que legal, tem uma pessoa aqui, então eu não vou, não vai ter um fantasma pra me pegar. O que você pensa é, puta, fudeu, tem uma pessoa vindo. Será que vai acontecer alguma coisa? Será que eu tenho que me preparar, ficar ligeiro? Porque se você é roubado, ainda vão dizer que é você que deu bobeira, né? Tá andando de madrugada em São Paulo. E hoje eu tô aqui no viaduto Santa Efigênia. Olha que bonito. Pô, vai falar que isso não é uma visão legal de finzinho de tarde, início de noite. Esse é o viaduto Santa Efigênia. Esse viaduto leva a gente pro bairro da Santa Efigênia, Rua Santa Efigênia ali, que tem várias lojas de eletrônicos. Eu lembro de ter comprado na Santa Efigênia, ao longo da vida, né? Muitos equipamentos eletrônicos, é mais barato, enfim. E tá tudo concentrado lá.
Então é muito legal dar uma passadinha na Santa Efigênia quando você precisa de alguma coisa. Mas a Santa Efigênia, ela se tornou também o lugar, num dado momento, eu não sei se ainda tá assim, mas durante muito tempo ela virou aquele lugar que quando deu 6 horas, os comerciantes fecham a loja muito rápido para conseguir fechar quando tá anoitecendo e ir embora para casa. Porque depois de um determinado horário começa a ficar meio estranho a rua. Vale dizer, né, que essa estranheza que começa a ficar muito tem a ver com a administração da prefeitura, que em vez de conseguir dar conta do problema da Cracolândia de um jeito humanitário, resolve pegar o pessoal da Cracolândia, né, separar, concentrar num lugar e deixar lá. Ou então faz como Dória, que destrói a Cracolândia espalhando para diversos lugares. A visão é sempre de segurança, nunca de saúde, né? Tipo assim. Inaugurado em 1913, a estrutura toda veio da Bélgica. Estou aqui na data da final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha, na Golden Hour, diante do Mirante do Vale. Aqui já esteve a Dona Irã Barbosa. Lá embaixo, Avenida Prestes Maia, neste horário mágico. É um dos locais que eu mais gosto. Neste local também foi filmada aquela série Black Mirror, no seu episódio no Brasil. É um local de fato icônico e eu tenho um carinho muito especial por este local. Aqui é o Mirante do Vale. É um local repleto de histórias. Eu tenho muitas histórias individuais aqui. É um ícone de São Paulo. A realidade é bruta, pessoal. E uma coisa, falando de morador de rua... A realidade é bruta! Uma vez eu encontrei uma mulher no Parque Dom Pedro. Era uma mulher de cabelo vermelho. E ela era alta. E ela estava pedindo dinheiro para comprar pedra. E aí eu falei, vou conversar com essa mulher e vou ajudar ela de alguma forma. Eu comecei a conversar com ela falou para mim que usava pedra. E eu conversando com ela falou que era descendente de holandeses. E aí eu paguei uma água para ela, desenrolei uma ideia, conheci um pouco da história dela. Sou descendente de holandeses, o nome do meu pai é Netherlands. Tipo isso aqui, ó. Querido Veloso, trazem pra gente todos os detalhes dessa partida. Tá aí o Netherlands, holandês também, bravo, guerreiro, indo se... Bravo guerreiro Netherlands. Ela falou que era descendente de holandeses. E aí eu paguei uma água para ela, desenrolei uma ideia, conheci um pouco da história dela. E eu acho muito triste. Tem pessoas que caem nessas coisas por besteira, por ilusões amorosas, por abandono de família, por crises existenciais. Vocês sabem que vira e mexe, rola pesquisa para tentar entender o perfil das pessoas que estão em situação de rua, né? E o último que eu li em São Paulo, a maioria tinha a ver com, de fato, o abandono da família, ou problemas que vão se acumulando, né? E a pessoa não vê muita saída. Muitas vezes problemas com drogas, problemas psiquiátricos, geralmente são homens. Essas coisas vão se acumulando e de repente o sujeito tá na rua e não consegue mais sair de lá. Não é todo mundo que tá na rua que não é ruim, não. Tem gente que pensa isso, eu não penso isso, eu tenho vivido, eu não concordo com isso. Tem muita gente boa que infelizmente está nas ruas, como essa pessoa. Não conheço a história, não julgo de hipótese nenhuma. Eu acho muito triste e só Deus conhece a história dele. Mas assim, gente, e aí o grande lance, né, é que tudo se passa, principalmente no centro de São Paulo, e eu percebo isso, né? Tipo assim, eu não sou paulistano, mas eu moro aqui há um tempo, circulo por aqui há muito tempo, inclusive, e eu percebo que no centro de São Paulo, a pessoa que tá em situação de rua, facilmente ela entra na categoria cracudo, tá ligado? A categoria cracudo é aquela que dispensa esse respeito que o rapaz acabou de falar, né? Essa ausência de julgamento. A categoria cracudo é uma categoria do perigo. Não é uma categoria do, esse sujeito não tem onde morar. O centro de São Paulo tem de tudo. E a madrugada é um horário que parece que realmente se revela o lado mais underground. E cada noite é cada noite, né? Para falar 100% da realidade, essa madrugada aqui, eu já dei um rolê antes, né?
tá sendo assim, tranquilo. Eu tenho bastante experiência de andar no centro, sei como andar, sei locais que não dá para ir. Quando eu falo não dá, claro que dá, mas o risco é muito grande. É assim, andar sozinho pelo centro de madrugada tá aí uma coisa que eu nunca fiz na vida, nem passou pela minha cabeça nunca fazer isso, né? Tipo, andar sozinho no centro de madrugada. Andar de madrugada já não é. Circular de madrugada nesse pedaço do centro histórico já não é uma grande boa ideia, né? Mas, sei lá, se a gente tá em grupo, a gente acaba circulando, sai de um bar, vai pra outro, sai de um estúdio que tá rolando uma festa, vai pra um outro estúdio que tá rolando festa, sabe? De um lugar que tá rolando uma banda, vai pra um outro tal. Em grupo, você consegue ir de boa, assim, você consegue se resguardar, né? Você consegue formar uma maioria no fundo. Mas sozinho, do jeito que ele tá fazendo, você tem que ter um mapa ali, um mapa da mina, tal. Então, é um cenário muito louco e muito diferente e muito bacana também. As luzes, eu gosto dessa parada. E falando, né, a Constituição nos dá nós podemos andar que hora que nós quisermos e temos direito à segurança e mais do que constitucional, nós temos o direito natural. Eu gosto de andar de madrugada. Eu gosto de às vezes estar sozinho. Eu gosto de às vezes estar sozinho. O centro de Andar de madrugada é uma delícia, é uma delícia. Na Zona Norte é possível você ir numa rua, que é uma rua de bares, de rolês, é um espaço do bairro, né? Um espaço da região, que é de rolês e tal. Você sai de um, vai pro outro, de madrugada, tranquilo, porque as ruas estão sempre movimentadas, porque os bares estão todos abertos, né? Porque você tem ali a vida acontecendo, as pessoas ocupando. E aí chega no ponto que é muito dito em São Paulo, né? A necessidade de ocupar o centro. Ocupar o centro com comércios, com bares, ir para os rolês no centro, estar no centro, fazer do centro um lugar que tem vida, até para evitar a especulação imobiliária de destruir o lugar, de tomar o lugar para si, de transformar um lugar que é pro playboy viver a vida dele e expulsar toda a população que hoje já está, mas ao mesmo tempo expulsar qualquer possibilidade de efervescência cultural também. O centro é um lugar de efervescência cultural. Ó, se liga. e olha o policiamento aqui. Massivo, maciço, abrangente, Essa é a virada cultural. muito policiamento mesmo. Na verdade, eu sempre tenho falado do policiamento que está muito intenso no centro, não só nas festas, mostra como a cidade precisa por causa de insegurança e tudo mais. Mas realmente nessa questão da segurança melhorou devido ao policiamento, porque se não houvesse, aí o caldo entornaria. Naipe Gotham total. Total, total, total. Total, total. E as luzes causam um contraste e ainda com o chão molhado, tá garoando. Na verdade tá chovendo, até nem uma garoa, é uma chuva leve. E olha o A virada cultural, ela sempre foi famosa por ser um momento em que quem tá organizando a virada, o governo que tá organizando a virada, né? Ele transforma um centro em que poucas pessoas sabem como circular em um lugar que a classe média pode ir pra curtir um show legal, tá ligado? Transforma o centro num lugar seguro pra quem nunca vai. E aí, durante um dia, durante 24 horas, o centro de São Paulo, ele vira um lugar que a classe média pode ir sem ter medo, necessariamente. Diga-se de passagem, a virada cultural, ela geralmente reúne shows, apresentações que são muito legais, né? Mas tem isso, tem essa coisa de que não é como se o centro fosse bem tratado para que a virada cultural naturalmente acontecesse num lugar que tem grande circulação e que todo mundo pode circular à vontade. Afinal de contas, é o centro da cidade. Tecnicamente não deveria ser um lugar separado para um grupo ou outro. No fundo, o que acontece é a organização para o evento no dia ali e acabou. Eu trabalho aí e até de dia parece um labirinto ali dos prédios, né? As ruas estreitas e os prédios tamanho médio, assim.
Uma das coisas que eu senti quando eu vim pra São Paulo também, e que não tinha em Mauá, é essa sensação de eu tô andando, eu olho pra frente no horizonte, eu não vejo o horizonte, porque só tem prédio. E a rua faz uma curva, quando a rua faz a curva, na minha frente tem prédio. Daí eu olho pra frente é prédio, daí eu olho pra trás é prédio, daí eu olho pros lados é prédio. Eu só consigo ver o mundo quando eu olho pra cima e eu vejo o céu. Eu não consigo ver o horizonte, né? E isso eu acho que dá uma sensação de labirinto muito foda. Principalmente na São João, cara. Na São João, eu lembro de uma vez, primeira vez, assim, madrugada andando na São João. Aí eu fui atravessar a rua da São João, tava com um colega. De madrugada, não tinha carro passando. Esse colega, ele apontou pra frente e falou: Olha só. Ele apontou pra frente, assim. E eu olhei, assim, e era a Avenida São João. A infinita Avenida São João, cheio de prédio, e num dado momento ela fazia uma curva assim, tal, cheio de prédio, e você não conseguia ver o horizonte. Uma avenida longa que você não vê o horizonte. E aquela sensação de pequenez, aquela sensação de caramba, eu tô sendo devorado pela infraestrutura urbana, sabe? Eu sou caipira, tipo assim, né? Putz, eu acho que eu sou mesmo do interior. Sabe? Aquela sensação de, pô, realmente, né? Tem uma diferença aqui entre o dia a dia vivido numa cidade que não é uma metrópole versus o dia a dia da metrópole, principalmente no centro, né? Esse é o grande ponto. Porto Alegre tá igual São Paulo, diz a Lara, só que menorzinha. Rio de Janeiro também tem isso, né? Aquela parte da categoria do cracudo, que é o do perigo e tal. A realidade é sempre a realidade. De madrugada, quando a circulação de pessoas fica Essa Demel era uma concorrente da empresa que eu trabalhava, na época que eu vendia ferramenta. praticamente inexistente, parece que, de fato, o underground ele vem à tona. As coisas se manifestam. E no centro de São Paulo, cada área é cada área. Aqui onde eu estou é diferente do Campos Elíseos, da Santa Efigênia. E eu estou aqui no Mosteiro São Bento e tem uma aparência, né? Mosteiro São Bento que oferece um curso de filosofia num preço camarada, se eu não me engano. Na madrugada bem sombria mesmo. A madrugada tem uma aparência sombria e uma vibe tenebrosa. Todos nós temos medo da noite, do escuro. Tem até uma música do Iron Maiden que chama Fear of the Dark. Fear of Que é the medo dark. do escuro, ó Banespão. A realidade é sempre. E o Largo São Bento faz parte desse complexo meio que você tem que tomar cuidado, né, no centro. Ah, mas é isso, gente. Eu gosto muito desse perfil, queria só mostrar isso pra vocês. É o Vox Realidade, e ele vai dando uma andada pelo centro e fazendo ali algumas reflexões. Tipo aquele cara, Baka Gaijin, acho que é assim o nome. A diferença é que um anda no Japão, o outro anda em São Paulo. Mas ele sempre vai fazendo essas andadas e mostrando um pouco do centro, né? Essas regiões que ele andou, que eu mostrei aqui pra vocês, pô, eu já dei rolê em todas elas, cara. E, assim, 10 da noite, quando começa o rolê, ainda tem, até que tem gente ainda, sabe? Tem circulação, não é tão sufocante, né? Mas no miolo da madrugada é um negócio, assim, de filme de terror. Um negócio de filme de terror. E talvez o grande ponto de ocupar o centro seja transformar esse filme de terror em um filme qualquer, né? Em um filme, às vezes, de diversão, de repente. Em um filme de jovens que socializam, em vez de um filme de terror. Mas, evidentemente, hoje, o interesse principal é que aconteça uma boa especulação imobiliária e que o centro possa virar um lugar para uma classe média alta morar e consumir. Enfim. Esse vídeo é um corte das lives do Colunas Tortas. Live do Colunas Tortas toda terça-feira, às 10h30 da manhã, e ao longo da semana, às vezes à noite, mas principalmente no período da manhã. Só que toda terça é com certeza 10h30 da manhã, tá bom? Vem participar das lives comigo.